Olá, essa mensagem é para todos os pastores, líderes de igreja e pessoas de fé. Você tem perguntas sobre a Bíblia? Esse é o seu convite para estudar a Bíblia junto conosco. Cobrimos uma variedade de tópicos para equipar os crentes para entenderem completamente a palavra de Deus de forma clara e simples. Então, o que você está esperando? Entre em contato conosco hoje. Pastores, seminaristas e santos que vieram ao Seminário Online Shincheonji, sejam bem-vindos. Sou Pak Son-hun, seu moderador. O conteúdo deste seminário é algo que todo crente quer saber. Elas são as palavras de testemunho sobre o segredo do céu escondidos em parábolas nos 66 livros da Bíblia e a realidade. Estamos ouvindo notícias de que muitos crentes ficam surpresos e querem se tornar um na palavra, porque todas as palavras foram desvendadas e testemunhadas logicamente através dos seminários anteriores. A mensagem de hoje também está sendo transmitida simultaneamente em vários idiomas, para que muitas pessoas possam entender os segredos do reino de Deus. Damos graças e glória a Deus, que nos concedeu a preciosa palavra da vida. E começaremos orando juntos. Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos. Nós te damos graças e glória por abrir o caminho para todas as pessoas do mundo virem para o céu, testificando os verdadeiros significados das parábolas dos segredos do céu para o mundo inteiro. Por favor, nos conduza ao tempo da graça, para reavivar nossas almas através da sua palavra, que é como a preciosa água da vida hoje. Por favor, derrame o Espírito Santo nos lábios do instrutor que entrega a palavra para que todos que a ouvirem possam entender claramente o reino dos céus e se encher da esperança e graça, esperando que somente o Senhor Deus Pai seja glorificado e que sua infinita graça e amor encha todas as pessoas da aldeia global. Oramos fervorosamente em nome de Jesus. Amém. Hoje, dando continuidade da lição 9, vocês ouvirão as palavras da lição 10, as parábolas da água, fonte e rio. Vamos entender os incríveis segredos do reino dos céus escondidos na Bíblia, percebendo o que é água, o que é fonte que jorra água e o que é o rio que flui da fonte na Bíblia. Vamos receber um instrutor, Kim Sun-yeon, da tribo de Matias, que testemunhará os segredos e a realidade. A todos os pastores, seminaristas e santos ao redor do mundo que têm esperança no céu, prazer em conhecê-los. Sou instrutor do Centro Missionário Kim Su-yeon, que aprendeu do líder da tribo de Matias entre as 12 tribos de Shincheonji. Nosso líder da tribo aprendeu a palavra do presidente de Shincheonji, Lee Man-hee. Muito obrigado por participar hoje do seminário online de Shincheonji, testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. Por meio desse seminário, espero que você venha a compreender os verdadeiros significados e a realidade da parábola do segredo do céu de que Jesus falou, e todos se tornem aqueles que podem participar do céu. Agora, vamos começar a palavra de hoje. O título da lição que compartilharemos hoje é a lição 10, Parábolas da água, fonte e rio. Na Bíblia, existem águas, fontes e rios físicos e águas, fontes e rios espirituais. As parábolas da água, fonte e rio contêm um significado espiritual
em comparação com as coisas físicas. Se olharmos primeiro para o verdadeiro significado da parábola através da Bíblia, o significado da água é a palavra, e o significado da fonte é o pastor e seu templo. E o significado do rio são discípulo e o coração do evangelista. Eu acho que os pastores também estão bem cientes disso. No entanto, eu agradeceria se vocês ouvissem atentamente a minha explicação sobre as parábolas da água, fonte e rio hoje. Agora, vamos descobrir juntos, através da Bíblia, por que o significado da parábola é assim. Vamos ler o texto da parábola, João 3, versículo 5. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Amém. Sim, você leu bem. Se você olhar no texto, é dito que ninguém pode entrar no reino de Deus, que é o reino dos céus, se não nascer da água e do Espírito. Do contrário, se alguém nascer da água e do Espírito, poderá entrar no reino dos céus. Então, para entrar no céu, você deve primeiro saber o que é essa água, certo? Na Bíblia, há água física e também água espiritual comparada à água física. O significado da água, que é o segredo do céu, é a água espiritual comparada à água física. Esta água que nos permite entrar no reino dos céus em João, capítulo 3, versículo 5, não é uma água física. Então, para entender o que é essa água espiritual, vamos primeiro olhar para as propriedades da água física. A água fornece a vida aos seres vivos. E, em segundo lugar, a água é a propriedade de lavar as coisas sujas. Vamos verificar o que é a água figurativa através desse raciocínio. Vamos ler as palavras de Deuteronômio 32, versículos 1 e 2. Escutem, ó céus, e eu falarei. Ouça, ó terra, as palavras da minha boca. Que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho, como chuva branda sobre o pasto novo, como garoa sobre tenras plantas. Amém. Em Deuteronômio, capítulo 32, versículos 1 a 2, Deus disse ao céu e à terra que o meu ensino caia como chuva e as minhas palavras desçam como orvalho. Ele comparou as suas palavras à água, como chuva e orvalho. E em Amós, capítulo 8, versículo 11, disse que a sede da água era a sede de não poder ouvir as palavras do Senhor. Vamos ler Amós, capítulo 8, versículo 11. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Amém. Sim, você leu bem. Vimos em Amós, capítulo 8, versículo 11, que ele não está falando sobre a água física, não é? Vocês podem ver que a palavra de Deus é comparada à água, porque diz que a ausência de água é a ausência da palavra de Deus. Então, por que Deus comparou suas palavras à água? Isso é muito fácil de entender se vocês olharem para a lógica do mundo. Através da chuva que cai do céu, todas as coisas vivas nessa terra
ganham vida e vivem. Em Isaías, capítulo 40, versículo 6, é dito que todas as pessoas são como a relva. Assim como a grama física pode ganhar vida através da chuva que cai do céu, nossas almas também podem ganhar vida através das palavras de Deus no céu. Assim, a palavra de Deus é comparada à água. E a água também tem a propriedade de lavar as coisas sujas, não é? Em João 15, versículo 3, Jesus disse aos seus discípulos que eles já estavam limpos pela palavra que Jesus lhes falara. Isso significa que Jesus purificou seus discípulos com a palavra que é como a água. Para entender o que Jesus purificou dos seus discípulos, se olharmos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22, é dito que a alma é purificada pela verdade, isto é, a palavra de Deus. Assim como a água limpa o corpo das pessoas, Jesus limpou as almas dos seus discípulos com essas palavras. Portanto, a água que nos permite entrar no reino dos céus, no texto da parábola, João, capítulo 3, versículo 5, é a parábola da água e significa a palavra. Não seria ótimo se pudéssemos beber a água que nos permite entrar no céu e ficar limpos? Mas quem dá esse tipo da água e quem poderá bebê-la? Em João capítulo 4, podemos ver que quem deu aquela água foi Jesus. O conteúdo de João capítulo 4 é a conversa sobre a água que Jesus teve quando encontrou a mulher samaritana. Em João 4, versículos 7 a 14, Jesus disse à mulher samaritana que se ela lhe tivesse pedido a água, ele teria dado a água viva. E disse: quem beber da água viva, a água que Jesus dá, nunca mais terá sede, e que ela se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vamos ler a palavra do João 4, versículo 14. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. É claro que a água da fonte que Jesus nos disse para beber, que jorra para sempre, para nunca mais termos sede, não é a água física. Esta água que Jesus deu é a água espiritual e significa a palavra. Jesus foi enviado por Deus e pregou a verdade, a palavra de Deus. E aquele que ouviu a palavra da verdade e creu em Jesus poderia ganhar a vida eterna, certo? Porque a palavra de Jesus é a água espiritual que nos permite entrar no reino dos céus e ter a vida eterna. Jesus disse que a sua palavra se torna nele fonte de água a jorrar para a vida eterna. E Jesus disse que daria água a quem tem sede. Vamos ler as palavras de João 7, versículos 37 a 38. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Lendo esses versos, Jesus diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba a água. Se um crente espera pelo céu e a vida eterna,
ele deve se tornar uma alma sedenta da água espiritual, a palavra, e vir a Jesus para beber da água que ele dá para entrar no céu, certo? E diz que se você beber da água que Jesus dá e crer em Jesus, rios de água viva fluirão de dentro de você. Isso significa que se você beber a água espiritual e crer em Jesus, você poderá alcançar o céu e a vida eterna, e a palavra fluirá de você para poder pregar esta água da vida. Pastores, seminaristas e santos que esperam o céu e a vida eterna. Não seria ótimo se pudéssemos nascer de novo, bebendo essa palavra da água da vida, entender a Bíblia claramente, entrar no reino dos céus, nos tornarmos rio de água viva e pregar a palavra? Uma boa notícia é que, segundo o livro do Apocalipse, que se cumpre hoje, diz que ele dará esta água da vida. Vamos ler Apocalipse 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: Vem. E todo aquele que ouvir, diga: Vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém. Sim, você leu bem. Aqui, o Espírito e a noiva está dizendo: vem, certo? A quem eles estão dizendo para vir? Isso mesmo. Eles estão dizendo para vir aos que ouvem, têm sede e que querem. Para que estão dizendo para vir? Para dar a água da vida. Então, quando essas palavras do Apocalipse se cumprirem, as palavras da água da vida vão aparecer, e se bebermos delas, poderemos entender claramente as profecias dos 4 evangelhos e até mesmo as palavras prometidas do Apocalipse e entrar no reino dos céus, não é? No entanto, diz que dará esta água da vida a quem tem sede. Devemos nos tornar verdadeiros crentes que podem encontrar e beber a palavra da água da vida com um espírito ansioso para saber quais são os segredos do céu. E se olharmos as palavras em Apocalipse capítulo 22, versículos 1 a 2, diz que o rio da água da vida, claro como cristal, flui do trono de Deus e do Cordeiro, Jesus. Se você seguir esse rio da água da vida, encontrará o trono de Deus e de Jesus. Se queremos ir para o céu, o lugar onde Deus e Jesus estão, devemos seguir a palavra de Deus, que é como a água da vida. E se olharmos em Apocalipse 22, versículo 14, como Deus está na cidade santa, então ela é o reino dos céus, não é? Está dizendo que para entrar no reino dos céus, deve lavar e vestir a veste. Mas como podemos lavar nossas vestes para entrar no céu? Em João 17, versículo 17, Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim, tornar-se santo pela obediência à verdade, ou seja, obediência à palavra de Deus, é lavar as vestes. Espero que ao encontrar essa palavra como a água da vida, sua alma seja vivificada e purificada para que todos vocês entrem na cidade santa onde Deus reside, ou seja, o reino dos céus. Até agora, examinamos sobre a água de Deus. Em seguida,
Vamos dar uma olhada na água de Satanás que você não deve beber. Em primeiro lugar, a água de Satanás é a água do falso ensino que não devemos beber, que polui e mata nossas almas. Por mais limpa que seja a água, se você misturar uma gota de veneno na água, ela se torna água envenenada, não é? A água de Satanás é como água barrenta, água do mar e água venenosa. É uma palavra que não pode ser bebida porque misturou coisas sujas na palavra original de Deus. Se você olhar para Isaías, capítulo 1, versículo 22, diz que o vinho se misturou com a água. Uma vez que misturou o falso ensino com a palavra de Deus, que é como o vinho, esse vinho não é mais a pura palavra de Deus. Da mesma forma, quando a palavra pura de Deus é misturada com pensamentos e ensinamentos humanos, essas palavras não são mais as palavras de Deus. Elas se tornam mentiras. O falso ensino de Satanás, o diabo, uma mistura. Por isso, em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus disse aos pastores daquele tempo que, como não há verdade neles, sempre que falam, falam sua própria língua, que não é a palavra de Deus, mas mentiras misturadas com suas próprias palavras, o falso ensino. As palavras misturadas com as coisas dos homens são falsos ensinos e são a água de Satanás que não devem beber. Santos, se você ler a Bíblia de acordo com seus próprios pensamentos e aprender doutrinas que não são baseadas na Bíblia, é como beber a água suja que polui sua alma, e é como lavar seu corpo com água suja. Espero que todos que estão ouvindo essas palavras tenham sempre a alma limpa com a água cristalina da vida que está prometida no livro do Apocalipse. Em seguida, vamos dar uma olhada na fonte figurativa. Na Bíblia, existem fontes físicas e fontes espirituais comparadas às fontes físicas. A fonte em Zacarias 13, versículo 1, o texto da parábola que você vai ler, é uma fonte espiritual comparada a uma fonte física. Vamos ler Zacarias 13, versículo 1. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Amém. Se você olhar em Zacarias 13, versículo 1, diz que naquele dia uma fonte jorrará para lavar os pecados e a impureza. É claro que as fontes físicas não podem lavar os pecados. Assim, ele está falando da fonte espiritual. Para entender essa fonte espiritual, vejamos suas propriedades físicas. Primeiro, a fonte refere-se a um lugar onde a terra absorve a chuva do céu e brota da terra. Em outras palavras, a fonte da água é chamada de nascente. No mesmo raciocínio, a fonte espiritual é o pastor e o templo que receberam a água da palavra como chuva derramada por Deus do céu e pregam essa palavra nessa terra. Em João, capítulo 4, versículo 14, que vimos anteriormente, a água que Jesus dá é dito ser a fonte da água que jorra para a vida eterna. Você aprendeu anteriormente que a água da fonte que jorra para a vida eterna não é água física, mas a palavra de Deus. Jesus, que dá a água da fonte, é também uma fonte espiritual. Um pastor
que dá a água espiritual, a palavra. Porque podemos receber o perdão dos pecados através das palavras de Jesus e viver eternamente no céu? A realidade desta fonte que lava pecados e impurezas, em Zacarias capítulo 13, versículo 1, é Jesus. Assim, quero que você saiba que o verdadeiro significado da parábola da fonte na Bíblia significa o pastor e o templo de onde sai a água da palavra. No entanto, assim como a água espiritual foi dividida em água de Deus e água de Satanás, a fonte espiritual também é dividida em duas. Vamos ler Provérbios 10, versículo 11. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Amém. Diz que a boca do justo é a fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga a violência. Ou seja, é uma fonte de morte que derrama veneno. Desta forma, a fonte também se divide em fonte de Deus, que dá a vida, e fonte de Satanás, que mata a alma. Primeiro, sobre a fonte de Deus. Em Apocalipse 7, versículo 17, nos diz que Jesus, o Cordeiro, será o nosso pastor e nos conduzirá à fonte da água viva. Essas palavras estão nos dizendo que quando as palavras do Apocalipse se cumprirem, a fonte que dá testemunho da palavra da água da vida, ou seja, o pastor e o templo, vai aparecer. E prometeu que Jesus se tornaria o nosso pastor e nos conduzirá à fonte da água da vida, de onde saem as palavras da água da vida. Entretanto, vemos em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 17, que a fonte de Satanás é a fonte sem água. O que significa não ter a água? Significa que é uma fonte que não sai a palavra de Deus. Ou seja, é um pastor que não tem a palavra da verdade. E é expresso como uma fonte sem água. Em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus disse sobre os pastores daquela época que eles estavam mentindo, porque não havia verdade neles. E porque não havia verdade neles, falavam a sua própria língua. Isto é, a fonte sem verdade, a fonte sem água, a fonte de Satanás. E nas palavras de Apocalipse 8, versículos 10 a 11, vemos que no tempo do cumprimento do Apocalipse, uma grande estrela cai do céu nos rios e nas fontes de águas. E por isso, 1/3 das águas se tornam amargas. E está escrito que muitos morrem por beber dessa água. A estrela que cai do céu nas fontes de águas aqui não pertence a Deus que está no céu. Está se referindo a um que pertence a Satanás. Porque os pastores que são como fontes se tornam parte de Satanás e pregam o falso ensino, o espírito de muitas pessoas acaba morrendo. É isso que significa. Espero que todos que desejam o céu e a vida eterna se tornem verdadeiros crentes capazes de encontrar a fonte da água da vida, ser guiados pelo Cordeiro, não a fonte de Satanás, no momento do cumprimento do Apocalipse. Em seguida, vamos ver o que é o rio figurativo. Existe um rio físico real,
Existe um rio espiritual comparado ao rio físico. O segredo do céu. O rio figurativo é um rio espiritual comparado ao rio físico. A característica física do rio é o caminho em que a água flui, como você pode ver na foto. Se a água é considerada a palavra espiritual, então o caminho pela qual a palavra é transmitida se torna o rio espiritual. Em outras palavras, os corações dos discípulos e evangelistas que recebem a palavra do pastor e a transmitem se tornarão o rio espiritual. Se olharmos mais de perto, no texto da parábola em João 7, versículos 37 a 38, diz que desde que os discípulos ouviram as palavras de Jesus e creram nele, rios de água viva fluirão de dentro deles. Jesus, que é a fonte, deu a água da palavra aos seus discípulos e disse-lhes que pregassem a palavra que receberam em todo o mundo, que é como o mar. Ou seja, assim como a palavra que eles receberam e entenderam de Jesus, que era a fonte, fluía como um rio dentro deles. E assim, eles agirão como o rio que transmite a palavra ao mundo inteiro. O verdadeiro significado da parábola do rio é o coração dos discípulos e evangelistas. 2000 anos atrás, os crentes podiam beber as palavras como a água da vida e entrar no reino dos céus através dos discípulos de Jesus, que se tornou o rio da água da vida. Ele disse que no tempo do cumprimento do Apocalipse, o rio da água da vida aparecerá de novo para que possamos beber e ir para o céu. Vamos ler as palavras do Apocalipse 22, versículos 1 e 2. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Amém. O texto diz que o rio da água da vida fluía do trono de Deus e do Cordeiro, por Jesus. A água da vida que flui do trono de Deus e do Cordeiro é a palavra de Deus. Já que diz que o rio da água da vida está fluindo, isso significa que há discípulos e evangelistas que estão pregando a palavra da água da vida. Isso significa que hoje, essa palavra da água da vida brota do pastor, que é como a fonte e o trono de Deus e de Jesus. E os corações dos discípulos e evangelistas que recebem e compreendem a palavra se tornam o rio para transmitir a palavra da água da vida. Espero que vocês encontrem esta palavra da água da vida, revivam suas almas e se tornem parte da família de Deus que entram no reino dos céus lavando suas vestes. Então, vamos resumir a palavra de hoje. A água figurativa na Bíblia é a palavra. A água que Deus dá é a palavra de Deus, a verdade. E a água que Satanás dá é a palavra de Satanás, o falso ensino. A parábola da fonte, de onde sai a água da palavra, é o pastor e o templo que prega a palavra. A fonte de Deus é o pastor e o templo que transmite a verdade. E a fonte de Satanás é o pastor e a igreja que prega as palavras de Satanás, o falso ensino. Por fim, o rio figurativo é o coração dos discípulos e evangelistas. Discípulos e evangelistas que recebem e pregam a palavra do pastor de Deus, pregam a palavra da água da vida. Mas em contrapartida,
discípulos evangelistas que recebem e pregam a palavra do pastor de Satanás pregam o falso ensino. Pastores, seminaristas e santos que desejam o céu e a vida eterna, oro para que quando o Apocalipse se cumprir, vocês recebam a bênção de ouvir a palavra da água da vida e sejam guiados à fonte da água viva para entrarem no reino dos céus. Além disso, se não entendermos as parábolas, os segredos do reino dos céus, não há céu, nem vida eterna, nem salvação. Como diz o ditado, de grão em grão a galinha enche o papo, oro para que, ouvindo e bebendo o testemunho da parábola e a realidade do segredo do céu nesse seminário, vocês se tornem a família de Deus, que alcancem o céu e a vida eterna. Da próxima vez, na lição 11, examinaremos sobre as parábolas do mar, pescador, rede, peixe e navio. Na Bíblia, diz que a água da palavra de Deus sai de uma fonte, torna-se um rio, e quando deságua no mar, as águas serão curadas. Eu acho que vocês podem ter grandes expectativas de saber o que esse mar que será curado. O instrutor que vai entregar a mensagem da próxima vez é muito especial e vai ser muito divertido. Eu oro para que vocês recebam muita graça através da palavra da lição 11. Finalmente, somos um em Deus e em Jesus. Vamos gritar juntos. We are one. Vamos orar. Santo Deus Pai, a quem somos gratos e agradecidos. Agradecemos por seu amor e a graça que tem nos dado. Damos infinita gratidão e glória por permitir que o seminário online Shincheonji testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu, seja realizado em todo o mundo. Hoje foi um momento para chegar mais perto do céu, revivendo a alma com as palavras como a preciosa água da vida e lavando nossas vestes. Por favor, adicione ainda mais a sua graça a todos os crentes ao redor do mundo que ouvem esse seminário e que seus corações sejam inspirados, lhes conceda uma graça ainda maior em cada lição restante e cuide deles e os guie para o céu. Por favor, guie-os para que possam se tornar as trombetas de Deus que podem transmitir as palavras que ouviram. Oramos fervorosamente, com gratidão, em nome de Jesus, que nos conduziu da morte para a vida. Amém. Obrigado por ouvir até o final. Agora, o que era o verdadeiro significado da parábola do mar? Vocês já encontraram essa rede que te leva ao céu? Aqueles que ouvirem o seminário poderão dizer assim: sim, eu encontrei essa rede. Em Apocalipse 8, versículos 8 a 9, diz que 1/3 dos navios foi destruído. O que era o navio figurativo? Agora é o momento em que todos podem entender essa palavra revelada claramente. Testemunho sobre o significado das parábolas, o segredo do céu. Hoje, compartilhamos a palavra da lição 10, parábolas da água, fonte e rio. Receberam muita graça da palavra? Embora as nacionalidades, etnias, idiomas ou gêneros possam ser diferentes, o amor pela palavra de Deus de todos os crentes do mundo são os mesmos. Acredito que somos um na palavra da verdade e em amor de Deus. Para se tornar um na palavra, seminaristas e pastores ao redor do mundo querem assinar MOU com Shincheonji, e muitos ainda estão assinando MOUs.
Se vocês tiverem mais perguntas sobre a Igreja Shincheonji e a palavra, sintam-se à vontade para nos contactar a qualquer momento por e-mail ou por telefone. Ficaremos felizes em orientá-los gentilmente. Da próxima vez, vocês ouvirão o testemunho sobre a lição 11, as parábolas do mar, pescador, rede, peixe e navio. Pedimos que esteja conosco até o final do testemunho sobre o significado das parábolas O Segredo do Céu. Por fim, gostaria de agradecer aos pastores, seminaristas e santos de todo o mundo que iluminaram o evento. Com isso, concluiremos todos os programas de hoje e vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Amém. A família de Deus que esteve conosco, muito obrigado.